Bem, pessoal, nós já estamos aqui com a nossa IDE devidamente configurada, né? Nós já até realizamos um teste executando uma classezinha básica, vejam só. Então, essa é a proposta até o momento, né? Então, está aqui executando o nosso Olá Mundo. Agora, nós vamos criar um projeto Spring Boot, né? Para que a gente possa iniciar, né? Dar start ao nosso projeto, que em seguida iremos dar mais detalhes sobre o mesmo, tá? Se vocês quiserem, né? Por opção, podem excluir esse diretório, né? Foi mais uma demonstração ali de configuração de projeto, né? Você também pode marcar essa opção para excluir do disco esse nosso projetinho, tá bom? Então, eu vou excluí-lo e a gente vai criar o nosso projeto Spring Boot. Como vocês podem usar IDEs específicas como o VS Code, IntelliJ e assim sucessivamente, né, além da própria Eclipse, o próprio site do Spring, chamado Spring Initializer, tá? Ele é capaz de criar um projeto e esse projeto ser importado na nossa IDE, né? E aí, consequentemente, a gente consegue importar em qualquer ferramenta de desenvolvimento, tá bom? Então eu venho, vou clicar nesse projetinho e aqui é a perspectiva do Spring Initialize, tá? Por opção a gente vai trabalhar com Maven, tá? A linguagem Java. A versão do Spring Boot que está selecionada como sugestão é o 2.66, então vocês podem utilizar. Quando a gente está falando de estrutura de projetos, eles seguem um padrãozinho, né? O Maven segue um padrão de definição dos nossos projetos. E esse padrão sempre está associado a um grupo, um artefato, que é o próprio nome do nosso projeto, um nome ilustrativo, né? E a descrição e o pacote de exemplo, né? O pacote raiz do nosso projeto. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui com ponto deal ponto Santander, né, o grupo do nosso projeto. Eu vou chamar o nosso projeto de Bankline-API, né, que vai ser a nossa API provendo recursos HTTP REST aí para qualquer outra camada de cliente, né, vamos dizer assim, um mobile ou uma aplicação com Angular e assim sucessivamente, tá? Então eu vou colocar aqui a API REST do projeto Bankline API, um exemplo, tá? E aqui ele já sugere o nome do nosso pacote, né? Então, Bankline, podemos deixar .api, né? Para ilustrar um pouquinho mais aí a nossa convenção. Como mencionado, né? Nós já temos o Java na versão 18. E aqui ele está optando, sugerindo que a gente instale ou baixe com a versão 11. No meu caso, eu estou usando a versão 8. E aí, por uma questão de compatibilidade, eu vou selecionar a opção Java 8 e o nosso empacotamento package, ok? Desta forma, a gente vai ter um projeto Maven através desse botão aqui, Generate. E aí a gente vai gerar um projetinho Bankline API. E aí, por convenção, tá, pessoal? Eu vou sugerir que vocês coloquem no diretório que a gente já vem acompanhando, né? Mas é opcional o diretório onde você for armazenar ou extrair estas informações, tá? Então eu venho aqui em C, vou colocar na nossa pasta estudo. Temos aqui a pasta deal e ela está vazia, veja só. Eu venho aqui e vou extrair esse nosso arquivo, né? Então, extract files. Vamos dar OK. E vejam só, temos aqui o nosso projetinho, tá? Qual é a proposta de um projeto Maven? Né? Opa, ele criou duas pastas aqui. Então, vamos colocar aqui mais uma informaçãozinha e colocar a nossa convenção melhor, né? Então, vamos remover. E temos aqui, ó. Veja só a estrutura do nosso projetinho, né? Ele tem essa pasta .mvn, tá? Ele tem esse arquivo gitignore, helpmd, mvvn esse arquivo e esse mvvn-cmd. O que a gente pode relevar aqui nesse primeiro momento é a permanência somente desses quatro arquivos. O src, que é o diretório do nosso projeto, o gitignore para dizer ao GitHub e ao Git
quais os arquivos ou extensões ou pastas a gente não quer enviar, tá? O help.md é um documento de ilustração e referências do nosso projeto, que também é conhecido como readme.md, ok? É a mesma proposta. E o nosso pom.xml, que é o descritor, né? Que é toda a estrutura do nosso projeto, que a gente vai conhecer a seguir. Então, eu posso vir aqui remover esses 3 arquivozinhos aqui, esse diretório, sem nenhum problema, né? Mantendo só esses 4. Como é que eu faço isso no Eclipse para importar esse projeto e conhecer um pouquinho desta estrutura? Bem simples, né? Como a gente havia criado um projeto, nesse momento agora, nós iremos importar um projeto. E qual é o tipo do projeto? Um Maven Project, né? Então, vamos ver aqui Maven. Opa! E aí temos aqui, ó, Existing Maven Project. Então, nós vamos localizar o nosso diretório do projeto. Então, está em estudo, deal, bankline API, e aí aparecer a pasta src, é a nossa pasta principal. Observem que nós temos aqui o nosso pom.xml. Então, vamos dar um finish e conhecer a estrutura desse nosso projeto que nós criamos lá no Spring Boot Initialize, né? Nesse momento, o Maven, que já está configurado na minha máquina, tá? Ele realiza o download do Spring Boot, né? Suas dependências e assim sucessivamente. Pode demorar entre 5 a 10 minutinhos, dependendo da tua internet. E se é a primeira vez que você está utilizando essa estrutura de projeto. Então, fique tranquilo, né? Clicando nessa barrazinha de progresso, que ele vai estar realizando o download, né? Foi até rápido aqui agora para ilustrar, ok? Vamos conhecer a estrutura do nosso projeto. Observem que agora nós temos mais pastas e alguns arquivozinhos em questão, tá? O ponto crucial de qualquer projeto Spring Boot ou qualquer projeto Maven é este arquivo aqui, né? O pom.xml. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a minha fonte. Ó, Window, Preference, General, Aparência e aí Color and Fonts, né? Vamos confirmar aqui, ó. Geral, Aparência, Color and Fonts. A opção Basic tem aqui Texto e Fonte. E aí eu vou clicar em Editar e vou colocar 16 nesse primeiro momento, tá? Então vamos aqui aplicar em Close. Então temos aqui uma visualização mais agradável sobre todos os nossos documentos. O ponto relevante é que esse é um arquivo Maven. É um arquivo que mantém a estrutura do nosso projeto, como grupos, o artefato, né, que é o nome do nosso projeto, uma descrição, propriedades do nosso projeto, né, que a gente está dizendo que é o Java 1.8, tá? E as dependências que ele vai utilizar. Como eu mencionei para vocês, a partir de agora eu estou falando de um projeto Spring Boot. E qual é a diferença de um projeto Spring Boot para um projeto Maven normal? É muito simples. Ele tem essa tag parent, que o seu parent é um projeto Spring Boot Start Parent. Tá? Essa é a primeira característica. E a outra característica é que nós trabalhamos com os starters. Lembro para vocês, né, que nós vamos ter aqui inúmeros starters para dentro da nossa aplicação. Então, nesse caso, a gente não está tendo nenhuma dependência adicional, como banco de dados, APIs e assim sucessivamente. Nós vamos inserindo à medida que a aplicação for requisitando esses recursos, tá bom? Então, em seguida, todo o nosso código ele vai ficar nessa estrutura, src main java. E veja só como ele já criou um pacote, né, com o nosso padrão, né, com.deal.santander bankline API, e ele já tem uma classe bankline API application. Nada mais é do que uma classe que vai inicializar o nosso projeto com a concepção do Spring Boot, ok? Inicializando um Spring Application. Então, quando eu venho, executo dessa forma, ele vai nos aparecer alguns logs, mas a aplicação vai ser interrompida a seguir, porque não teremos nenhuma ação, né? Não vamos subir uma API nesse primeiro momento, não vamos fazer nem uma integração, tá? Às vezes ele também compila, né? Precisa compilar a série de dependências, então para uma primeira vez pode aparecer esse timezinho, mas vejam aqui, ó.
a nossa aplicação Spring Boot ela foi inicializada e finalizada. Então, essa é a nossa proposta atual, ok? Também nós temos um pacotezinho de testes, ó, que vocês já têm. Opa, aqui, ó. Nós temos classes que ele já determina uma classe de teste. Não vamos dar prioridade agora nesse momento de teste. Se vocês quiserem, pode até remover, né, para não ter nenhum tipo de conflito, ok? Então, eu vou remover e eu tenho a estrutura inicial do nosso projeto. Então, antes de eu pensar, tá, pessoal, em codificar, eu quero primeiro garantir que esse projeto ele tem uma sincronização com o meu GitHub. Porque imagina, né, a gente começar a codificar e o nosso PC, né, infelizmente a nossa máquina der algum problema. Então, vamos garantir que a gente já está sincronizado esse projeto com o GitHub. Então, nós já temos documentos e é importante já subi-los, né? Então, eu vou vir aqui, nosso GitHub Desktop, ok? Está inicializando, veja só. Essa provavelmente vai ser a tua primeira perspectiva para acesso à ferramenta. E aí, com isso, eu venho aqui em File e eu preciso me autenticar. Então, eu venho em Options, Account, e eu vou fazer um sign aqui, né? Eu vou me logar no GitHub. Aqui ele está pedindo, você quer se autenticar pelo browser, pela tua conta no browser? Então vamos solicitar, né? Vamos permitir essa autorização. Então veja só, ele já autorizou, né? Porque eu já havia logado anteriormente o meu GitHub, né? Então a gente pode até confirmar aqui, ó. Vejam só, GitHub, automaticamente eu já estou logado, veja só, né? Ó. Então, se você não tiver logado, provavelmente ele vai pedir que você realize a autenticação e assim fazer a devida sincronização, tá? Nesse caso, a gente vai abrir o nosso arquivo. Vamos imaginar aqui, ó. Vamos criar um repositório local. Ó. Vamos criar um novo repositório. Aliás, o nosso repositório é o Bankline-API, ok? E onde ele está esse nosso arquivo? Lá na nossa pasta estudo, veja só, deal, Bankline API e vamos dar um selecionar. Nesse momento, automaticamente o GitHub, né, aqui o nosso GitHub Desktop, ele vai tentar criar um repositório remoto para nós. Então vamos confirmar se ele vai criar esse repositório aqui. Vamos dar aqui, ó, um create repository. Vamos confirmar. Aparentemente sim. Veja só, vamos ver aqui no histórico. E aí nós temos aqui o nosso projeto, né, o nosso primeiro commit. E vamos dar um publish. Nesse caso é o name e vamos publicar o nosso repositório. Nesse momento ele está realizando a sincronização. Vamos ver. E aí publish. Ah, não, está publicando ainda, né? Vamos ver. Opa! Deu um timeout, mas vamos tentar novamente aqui. Publish branch, né? Vamos ver. Vamos confirmar. Ah, acho que ele está subindo. Foi só uma mensagenzinha não devido à internet, talvez, né? Então, vou dar um refresh aqui no meu repositório. Certo? E eu venho aqui em repositories. Vejam só, eu tenho aqui o meu Bankline API, né, atualizado agora há pouco. Então, eu venho aqui, vamos ver. Está aqui o nosso projeto, mas aonde está os nossos documentos, né? Nesse nosso repositório. O que aconteceu? Vamos confirmar aqui um detalhe, né? Ele criou dentro do Bankline API, infelizmente ele criou um outro Bankline API. Então, às vezes, isso pode nos gerar uma confusão, tá, pessoal? Então, é importante que a gente tenha domínio de como a gente está se localizando em nossos projetos.
Qual é a sugestão que eu faço para vocês? A gente vem aqui, vou remover nesse primeiro momento nosso projeto, ó. Vou remover, mas não marco essa opção, tá? Venho aqui e copio todos esses documentos, ó. Copio esse, todos eles com exceção do Bankline API. Jogo para cá e aí eu tenho o nosso projeto. Só que aqui está redundante, né? Vamos fazer a seguinte situação. Ele também vai dar probleminha aqui. Observa que já aparecem os nossos arquivos. Então, a gente vai criar aqui a opção de pedir para remover, ó, que aqui eu quero mostrar justamente essas alternativas. Eu removo, mas também não removo do meu disco. Vejam só. E aí, se vocês quiserem, né, como opção, esse Bankline API eu vou chamar de old e eu vou trazer o nosso Bankline para cá. É opcional para vocês deixarem organizadinho, né? E aqui uma dinâmica de como vocês têm que se preocupar aonde está localizados seus arquivos, tanto no Eclipse quanto no GitHub Desktop. Agora, eu quero abrir um repositório local. Eu não quero clonar, né? Eu venho aqui e clico adicionar um local repository. E eu tenho que, mais uma vez, me preocupar na sua localização. Então, é o meu Bankline API. Ele tem essa pastazinha .git, certo? E adicionar. Nesse momento, vejam só, nós temos aqui os nossos arquivos que precisam subir. Vejam só. E agora, eu vou colocar aqui, ó, meu primeiro, aliás, eu posso criar aqui, ó, subindo o projeto Spring Boot, ok? Vou dar um commit, vou dar um push para ele subir esses arquivos para a nossa repositório remoto, né? Então, vou dar um refresh agora. Então, agora sim, pessoal, todo o nosso código fonte, veja só, ele existe aqui no nosso GitHub, no nosso repositório. Agora sim, a gente pode importar, vou vir aqui novamente, Maven, né? Posso digitar aqui também, Maven. Existem Maven Project, dou um Next e vou localizar mais uma vez o nosso projeto. Então, ele está em C, Estudos, DIL, Bankline API, seleciono e ele tem que estar essa perspectiva. Ok? Então, estamos aqui com o nosso projeto devidamente importado e ele também existe no repositório para garantir que tudo que a gente for codificar, veja só, eu vou só escrever aqui, ó, iremos começar a codificar o nosso, codificar o nosso projeto. Um exemplo. Isso tem que ser sinalizado como uma alteração no meu GitHub, veja só. E aí eu posso colocar uma mensagem mais uma vez e assim sucessivamente, né? Alterando o arquivo principal. Vou comitar e vou subir. E assim eu vou garantindo que toda a minha evolução no meu projeto eu estou conseguindo gerenciar o histórico e, consequentemente, realizar o backup no nosso GitHub. Isso é extremamente importante, tá, pessoal? Então, vamos mais uma vez para confirmar. Vejam só, está aqui o nosso novo commit. Posso clicar e ele identifica o que eu adicionei. Então, essa é uma forma da gente confirmar que tudo que a gente está evoluindo no projeto, ele está sendo feito uma sincronização e segurança da aplicação. Bem, pessoal, nós já temos o nosso projeto iniciado, né? O nosso projeto Spring Boot, com a finalidade de representar o Bankline aqui na nossa aplicação, né? E ter uma API para prover alguns recursos. Mas qual é a proposta da nossa aplicação, né? A nossa aplicação, pessoal, o nosso projeto, ele é baseado numa proposta de Bankline para a gestão de movimentações de correntistas, tanto de receitas quanto despesas,
com base na diagramação abaixo. Então, a nossa diagramação vai determinar que teremos correntistas, que esses correntistas terão uma conta e haverão movimentações, vejam só, de correntistas que vai ter informações de data, hora e o valor dessa movimentação e o tipo da movimentação, que pode ser receita ou despesa, né? Obviamente, essas movimentações irão inferir no saldo da conta deste correntista. Então, quando a gente está falando da orientação a objeto, né, que é a proposta da linguagem Java, vocês veem que algumas nomenclaturas, né, contextos, ou a gente chama isso de entidades, né, são classes que representam uma estrutura abstrata do mundo real. Temos um correntista, conta, movimentações e seus tipos, né? Poderíamos ter extratos, clientes, vamos dizer assim, entre outras entidades, tá? Então, vamos criar os nossos objetos pertinentes, tá bom? E aí, trazendo um pouquinho do padrão MVC, vocês sabem que a gente tem a concepção do modelo, do controle, que são as regras de negócio, e da visão, que é a nossa visualização da aplicação, né? Então, essa parte aqui é a nossa parte de modelo. Então, vamos criar aqui o nosso modelo da aplicação, ok? Sendo assim, eu vou pegar o nosso projeto e vou criar mais um pacote denominado de model. Então, venho aqui a nossa parte de modelo. E a nossa parte de modelo agora vai ser composta pelas classes mencionadas no nosso diagrama, que é a nossa classe de correntista, ok? É a outra nossa classe de conta, é a nossa outra classe movimentação, ok? E a nossa outra classe movimentação tipo ou tipo movimentação, ó, que é uma classe especial que nós vamos chamá-la de um enum. Então, essa nossa movimentação tipo, ela é um enum que vai determinar que esse enum tem duas opções, né? Receita, vírgula, despesa. Então, nós temos dois tipos de movimento aqui na nossa aplicação, ok? Ou nas nossas movimentações. Com isso, vamos colocar os atributos nas demais classes. Então, vamos começar pela classe principal correntista. A nossa classe principal correntista, conforme a especificação, determina que vai ter um ID, um CPF e um nome aqui para ilustrar, ok? Então, vamos colocar aqui private integer ID, private string CPF e o nosso private string nome. Então, essas são as propriedades de um correntista. Claro que poderia ter N outros atributos, mas aqui é mais para ilustrar alguns atributos essenciais para esse nosso contexto, tá? Claro que vocês sabem que a gente precisa ter os métodos getters and setters ou usar uma ferramenta, né, chamada Lombok para representar esses atributos ou esses recursos de acessibilidade das características das nossas classes, né? Mas nesse caso a gente vai usar um modo trivial. E aí, para não criar todos os getters e setters de forma manual, o Eclipse, assim como as outras IDEs, tem esse recurso que, clicando com o botão direito, eu tenho aqui sus, gerar getters and setters. E aí eu vou querer de todos os atributos inicialmente, tá? Talvez eu não precise do setID, mas vamos deixar ele aqui por um momento temporário, tá bom? Esse nosso correntista, ele também vai precisar de uma conta, né? É a conta que contém um número, veja só, e o nosso saldo. Então, vamos dizer que agora este nosso correntista contém uma conta. E aí, como eu só tenho um atributo para criar os getters and setters, eu venho e escrevo getConta. Ele já entende que é o getConta e eu escrevo set conta e eu aperto Ctrl espaço para ele completar. Então, dessa forma, eu tenho aqui o nosso objeto com a sua respectiva estrutura. Temos a classe correntista com seus atributos, tudo bonitinho, vejam só.
seus atributos, os getters, etc. E nós faremos as mesmas funcionalidades para as demais contas, né? Nesse caso, eu vou dizer que a minha conta tem um número, que é um long, ok? E ela também vai ter um double, que é o valor por casas decimais, né? Que é o nosso saldo, ok? Então, dessa forma, a gente pega e cria aqui os nossos getters and setters novamente, ok? Então, o nosso correntista, vejam só, o nosso correntista, ele tem uma conta, que a conta possui número e saldo. Então, essa é a forma da gente interpretar algumas modelagens, tá bom? E agora, nossa movimentação. Quais são os atributos que foram solicitados para a nossa movimentação? Vamos revisitar. A nossa movimentação vai ter um ID, uma data, hora, uma descrição, um valor e um tipo de movimento. Então, vamos aqui atribuir. Então, private integer ID, private local date, né, que é a classe responsável para a data e hora. Então, é local date time, que são classes responsáveis para representar data e hora na linguagem Java atualmente, tá? Então, vai ser nosso data hora e a descrição, private string, descrição, e o nosso private, vamos confirmar, valor, que também é o double, né? O valor daquela movimentação. E por último, a gente vai mencionar a movimentação tipo, né? Que aí vai ser um enum, se ela vai ser receita ou se ela vai ser despesa. Então eu venho e digo o meu tipo aqui, tá bom? Dessa forma, eu venho aqui no meu source, gerar getters and setters. Então, essa é a nossa primeira estrutura de modelo da nossa aplicação. Claro que agora, com o nosso modelo pré-definido, nós vamos trazer a camada de controller, né? Toda a parte de regra de negócio. E às vezes a gente denomina como a nossa camada de serviços, que tem muita regra de negócio para representar aí essas nossas iterações dos objetos. Ok? Depois da gente ter mapeado, né, criado aqui as nossas classes relacionadas ao nosso contexto de modelo da nossa aplicação de Bankline, né, a nossa proposta agora é ter uma iteração com o banco de dados, né? E aí nós temos inúmeras alternativas para trabalhar com o banco de dados na linguagem Java. Mas como todos sabem, né, hoje a tendência é trabalhar com o framework ORM, que a gente denomina como JPA, que é uma especificação, e a implementação mais utilizada no mercado, que é o Hibernate. Diante disso, a comunidade do Spring Boot, né, desenvolveu um starter que você só precisa habilitar no nosso projeto via pom.xml, e aí esse starter já determina toda a nossa integração com o JPA. Tá? E aí uma dica que eu menciono para vocês, para quem quiser integrar os recursos do Spring Boot no Eclipse, né, tem uma forma de instalarmos aqui, né, os nossos softwares ou famosos plugins. Então, você vem aqui Eclipse Marketplace, ok? E aí você escreve aqui, ó, STS. Vamos ver se vai aparecer alguma opção. Então, nós temos aqui, ó, Spring Tools dentro da versão do nosso Eclipse. Então, a gente tem um plugin aqui para adicionar dentro da nossa IDE. Então, essa forma aqui, ó, desses plugins, nós temos como interagir sobre o nosso projeto explorando os recursos do Spring Boot. Então, eu recomendo que vocês baixem essa opção aqui, ó, Spring Tools 4, dentro da sua IDE, tá? Então, é bem simples, ok? Basicamente, é deixar todas essas opções marcadas. Realmente, ele vai realizar um download, né, desse plugin, tá? A gente só precisa aguardar um instante e realizar
algumas confirmações, né, quando for solicitado algumas perguntas, tá? Enquanto isso, lembra que a nossa proposta é ter o nosso conteúdo sempre realizando um backup, certo? Então a gente vai mostrar como também já ir fazendo constantemente o backup dos nossos arquivos. Antes de prosseguir, a gente precisa marcar que eu aceito os termos e finalizar, né? Nesse momento aqui, ó, estamos baixando o plugin do Spring Tool Suite para a nossa IDE. Enquanto isso, vamos pegar o nosso projeto, né, as nossas classes, ó, vejam só no Git Desktop, e vamos mencionar aqui que já criamos as classes de modelo da aplicação, certo? Então, venho aqui, dou um commit e realizamos um push para garantir a sincronização, tá? Então, essa é uma rotina constante aí em nossos projetos, tá bom? Falando um pouquinho, né, enquanto instalamos aqui o nosso framework, né, o nosso plugin do Spring Tool Suite. O que é o JPA? O JPA, pessoal, é uma especificação, tá, voltado a trabalhar com entidades para que a gente tenha uma relação de persistência de dados, né, em um banco de dados relacional, como no nosso caso o Postgres, ou também, se você preferir, o MySQL. Tá? O JPA, através de uma concepção denominada de anotações, ele faz todo o mapeamento entre a nossa classe, veja só, as nossas classes, né, conta, correntista, movimentação e assim sucessivamente a uma tabela no banco de dados correspondente. Então agora a gente já pode também, né, enquanto isso se instala, avaliar o nosso PG admin aqui no botão iniciar ou na nossa barra de pesquisa. Clicamos em PG admin 4 e vamos criar o nosso banco de dados agora, tá? Então essa é a inicialização do nosso Postgres com o PG admin, tá? Tá carregando, né, inicializando o nosso banco de dados. OK? E aí o PGAdmin, pessoal, é um client, né, que a gente consegue acessar de forma intuitiva, né, iterativa, os nossos bancos de dados, criamos as tabelas, realizamos selects, né, scripts relacionados a banco de dados na nossa aplicação. Então, essa é a proposta do PGAdmin, mas existem inúmeras outras ferramentas de client, tá? Então aqui, lembra que a gente precisa colocar a senha que a gente definiu lá na nossa instalação, certo? Que eu defini como Postgres, a minha senha do usuário Postgres, ok? Então veja só, já conectamos, temos o nosso servidor, ok? E no meu caso aqui nós instalamos o Postgres SQL 14, tá? Então ele vem aqui, mais uma vez por questão de segurança, ele pede a senha e você já pode salvar para não ficar solicitando constantemente, ok? Agora a gente tem um dashboard. Desse dashboard a gente tem os nossos databases. Veja só, e automaticamente o Postgres ele já tem um banco de dados, mas nós podemos criar um outro banco de dados pertinente à nossa aplicação. Então eu vou vir aqui com o botão direito, né, em Databases, Create Database, ok? E aí qual vai ser o nome do nosso banco de dados? Bank line API underline DB, tá? Para mencionar que é o nosso banco de dados para a API de Bankline, ok? Então vamos criar aqui e já temos o nosso banco de dados criadinho, né? E vamos ver quais são os esquemas e as tabelas. Então até agora nós só temos um esquema, como eu mencionei, o Postgres ele é organizado por esquemas. E quais são as tabelas desse esquema? Ó, até agora a gente não tem. Essa é a proposta a partir de agora, criarmos as nossas tabelas com base na nossa estrutura de modelo lá no Java, ok? Diante disso, vamos confirmar se já instalamos aqui, ó, veja só, já conseguimos instalar o plugin do STS na nossa máquina. Então eu vou fechar aqui por enquanto o PGAdmin, tá? Ou somente minimizar mesmo, para que a gente tenha a possibilidade aí
Engraçado, tá dando um timeout, mas deve ser a minha conexão com a internet algumas vezes. Isso não acontece com frequência, tá, pessoal? Comitou e fez o push, né, o envio do nosso código aí para a internet. Então, fiz novamente aqui uma nova requisição só para garantir. Daqui a pouquinho a gente vai confirmar lá no GitHub, tá bom? Então, estamos cadastrando aqui o nosso Eclipse, né, carregando aqui na aplicação. Ok? E aí voltamos ao nosso Eclipse, mas observem que aqui, ó, ele já tem uma paletinha aqui para o Spring Boot Application, né, para que a gente possa desfrutar de alguns recursos adicionais. E aí, como eu falei para vocês, o JPA ele é uma implementação, vamos dizer assim, uma especificação que ela trabalha com anotações. E o que é anotações? São classes especiais que iniciam com arroba. E aí essa é a forma da concepção que a gente denomina de mapeamento, ok? Mas para que essas classes, né, especiais estejam disponíveis, a gente precisa habilitar o start do Spring Data JPA em nosso projeto. E aí como é que a gente consegue fazer esta habilitação? Muito simples, né? Toda a operação que eu realizar aqui, pessoal, vai interferir neste arquivo pom.xml. Então, para a gente não precisar editá-lo manualmente, né, a gente instalou o plugin e ele vai nos auxiliar a adicionar novos starters. E aí, como é que eu faço isso? Clico com o botão direito, Spring, veja só, já temos aqui os plugins do Spring e eu posso adicionar starters, tá? E esses starters, como eu mencionei para vocês, eles estão relacionados a algumas propostas do nosso projeto, né? Eu quero aplicar segurança na minha aplicação, eu quero trabalhar com SQL no meu projeto, veja só a quantidade de alternativas, né? Eu quero trabalhar, vamos supor, com uma aplicação web, né, do meu projeto, eu quero tornar uma aplicação web, então veja só a quantidade de alternativas, né? Então vamos habilitar inicialmente o nosso starter do JPA, certo? Então eu digitei aqui JPA e eu escrevo Spring Data JPA. Também eu já sei qual é o banco que eu vou utilizar, né? O Postgres. Então eu também tenho que mencionar a dependência do Postgres nesse momento. Então eu venho aqui, dou Next. Nesse momento ele está verificando o que ele precisa modificar no nosso POM. Então a gente precisa confirmar. E vamos finalizar para ver o que mudou no nosso arquivo pom.xml. Então eu venho aqui, veja só, ele colocou mais um starter como dependência, tanto do Spring Data JPA como do Postgres na nossa aplicação, tá? Então nesse momento a gente já pode desfrutar das anotações do JPA. Por garantia, é sempre bom a gente clicar aqui com o botão direito, dar um refresh, ok? Novamente com o botão direito, Maven Update Project, para que ele consiga atualizar todas as dependências, né? A gente marca aqui Bankline API e manda forçar. Traz para mim as dependências do projeto que a gente vai utilizar. Então, aqui atualizadinha, tá bom? Então, agora a gente vem para a nossa classe conta ou correntista, podemos eleger uma principal e vamos dizer a seguinte situação. A partir de agora, esta nossa classe correntista, ela será uma entidade, né? E aí vejam só, eu tenho uma notação entity deste pacote Javax Persistence, ok? E aí depois eu posso dizer, JPA, essa tabela ela vai ser salva, desculpe, essa classe, os registros dessa classe vai ser salva numa tabela de nome, e aí eu vou chamar de tab correntista, ok? Também eu vou dizer, JPA, essa coluna é que vai ser a nossa chave primária, né, pessoal? Para quem entende de banco de dados, tem noções, todos os bancos de dados eles precisam ter uma chave primária em suas tabelas, né? Que é o identificador exclusivo do registro, ok? E aí depois eu vou dizer, JPA, esse projeto, essa classe correntista, ela vai ter uma chave primária
e eu quero que você gerencie a chave para mim. Eu não vou digitá-la manualmente a cada correntista inserido no meu banco. Então, faz o seguinte, diz para o banco que você que vai gerenciar, né? Para o Postgres, no caso. E aí eu vou e determino que ele vai ser um identity, então ele vai criar uma chave única para cada registro inserido, ok? Os demais a gente não precisa se preocupar, mas se você quiser, a gente também tem uma notação chamada column, ok? Que eu tenho algumas propriedades, como o tamanho dessa coluna. Eu vou colocar um exemplo de 20 e a outra eu vou dizer, veja só, a coluna nome, vamos colocar que o nome do correntista pode ter até 60 caracteres. Observem que aqui a gente está modelando o nosso banco de dados, né? O JPA ele é tão robusto que ele permite que a gente consiga criar as nossas tabelas e as colunas com base neste mapeamento, tá bom? Já agora a nossa conta, ela não é uma coluna simples, né? Essa nossa conta ela vai ter algumas informações que fazem parte da conta, mas serão armazenadas na tabela de correntista. Nesse caso, a gente usa uma notação chamada embedded, tá? Que é uma notação que diz: as informações que estiverem nesta classe estarão na mesma tabela que a tabela principal, a tabela que possui uma referência a esta classe, tá? Então é uma forma de, entre aspas, relacionamento entre classes. Então eu tenho que dizer também que essa classe ela é embeddable. E aqui eu vou colocar aqui a coluna, ó, a coluna desta conta, eu vou chamar, né, ela vai ter um nome, ó, ok? Conta, traço, ou desculpe, underline, número, e aqui conta, underline, saldo. Vamos ver. Ok? E agora a gente já fez o mapeamento das nossas das 4 classes, vamos dizer assim. Qual seria agora a estratégia para a nossa classe de movimentação? A nossa classe de movimentação também terá uma tabela, né? Uma tab movimentação. Então a gente já aprendeu como dizer para o JPA que eu tenho uma nova entidade. Então eu vou copiar esses dois pontinhos aqui, ó. Ok? E aqui eu tenho a minha tabela de movimentação. Movimentação. Ok? E aí também eu já posso copiar aqui a nossa estratégia de geração de chave automática, né? Como vocês sabem, a gente não vai criar os IDs de cada movimentação, tá bom? Aqui a gente precisa utilizar só uma anotaçãozinha simples no nosso enum, que a gente chama de enumerated, dizendo que vamos salvar o próprio valor literal. Então, se a movimentação for de receita, vai ter uma coluna do tipo movimentação tipo e vai salvar receita. Se for uma despesa, vai salvar uma despesa e assim sucessivamente, tá bom? As demais colunas, pessoal, a gente pode colocar um nome a elas, por exemplo, column name igual a data dt, né? Data hora, por exemplo, né? Que é a data hora da movimentação. A gente pode colocar descrição e valor, mas o nome da coluna vai ser idêntico ao atributo, então a gente não precisa colocar nenhuma informação. O JPA ele é inteligentíssimo em relação a isso, tá? Antes da gente prosseguir, eu costumo adotar a proposta de, se eu fiz um mapeamento das minhas entidades, eu já faço um commit para esta proposta, né? Então eu vou dizer o seguinte, olha, mapeando as minhas entidades com JPA, porque aí eu garanto que esse commit ele só foi relacionado ao mapeamento, ok? Vamos agora habilitar a conexão do nosso projeto com o nosso banco de dados em questão, né? Então a gente criou aqui um banco de dados Bankline API _DB. E aí o JPA, né, ele precisa dizer em nosso projeto qual é o banco
qual é o usuário, qual a senha e qual o acesso, né, a porta e assim sucessivamente, que eu vou ter acesso ao banco em questão. Então, todas as configurações de banco de dados em um projeto Spring Boot, ele fica centralizado nesse arquivo Application Properties na pasta Resource. Então, eu venho aqui e vamos colocar as propriedades de agora em diante. É muito comum, pessoal, hoje na internet, a gente digitar uma menção e a gente já ter as respectivas soluções. Então, eu vou ilustrar aqui para vocês o quanto é simples a gente trazer essas informações através de consultas rápidas. Então, eu venho aqui, ó, Spring Data JPA Postgre Properties, né, ó. Então, como é que é a configuração de propriedades no Spring Boot? Então, a gente tem aqui várias referências, né? Eu sempre recomendo o site mencionado, porque ele traz muitas citações e exemplos muito consistentes e simples e bem objetivos, tá? Então, vamos ver aqui qual é a proposta, né? Ele baixou a dependência, temos uma ilustração do Maven muito semelhante com o nosso, ok? Ó, veja só, o DataJPA, o Postgres, mas o nosso ponto a partir de agora é pegar essas informaçõezinhas aqui, ó, e vamos copiar e colar para vocês verem o quanto é simples, né? Então eu venho aqui, posso copiar e colar essas informações. E claro, a gente tem que fazer um ajuste porque temos um banco diferente, provavelmente usuário diferente e senhas diferentes. Então aqui username está correto, mas o password também é Postgres, né? A gente instalou. O meu banco de dados é Bankline API underline DB, tá? E aqui ele diz o seguinte: você quer criar as tabelas ou você quer atualizá-la a cada momento que a sua aplicação subir e ela perceber que você criou uma nova entidade, que você alterou essa coluna e assim sucessivamente, né? Eu costumo utilizar update. Então, essa é a forma de automaticamente o JPA criar as tabelas e seus respectivos campos, né? Para nós, para que a gente não precise estar criando manualmente e termos uma alta produtividade. Dessa forma, a gente só vai vir aqui, num primeiro momento, e executar a nossa aplicação. Nós ainda não estamos salvando nenhuma conta, nenhum correntista, ainda não estamos realizando nenhuma movimentação. A gente só quer garantir que está conectando, né? Então, eu vou vir aqui com o botão direito, Run. Agora eu tenho mais uma alternativa, Spring Boot app. Então você pode marcar aqui e dar um permitir e aqui também, ok? Permitiu, ó, prontinho. Vamos ver aqui no nosso console que ele está executando, certo? E vamos ver o que aconteceu. Olha, a nossa aplicação inicializou, tá? Ele conectou aqui o Hibernate. É muito bom a gente conhecer um pouquinho desses logs. E vamos ver como está no nosso banco aqui, ó. Vou dar um refresh. Vamos dar aqui um refresh. E aí eu venho em Bankline, Esquemas, Public e Tables. Vejam só, estão aqui as nossas duas tabelas, né? A tabela de correntista e a tabela de movimentação. Vejam só, pessoal, como o JPA ele é poderosíssimo, né? Ele já até cria as nossas tabelas em um banco de dados, né? Não só insere, não só remove, mas ele também cuida da parte de criação das nossas tabelas, né? Aparentemente a nossa tabela está bonitinho, né? Eu tenho aqui ó, o ID, o número da conta, o saldo, o CPF, o nome da pessoa. Eu tenho aqui o ID da movimentação, a data, a hora, a descrição, né? E assim sucessivamente. Um ponto relevante aqui é que aparentemente faltou na nossa tabela de movimentação qual a conta, né? Que a gente tem que citar que vai haver essa movimentação. E o JPA, como eu mencionei para vocês, ele é poderosíssimo. Então, se a gente vier aqui e disser da seguinte maneira, movimentação, eu esqueci que você também precisa saber a conta que vai ser movimentada, né? Então, a partir do momento, pessoal, que eu venho e digo assim, ó, private
integer, ok? É ID da conta, por exemplo, e eu menciono aqui uma nova coluna, column name, eu vou chamar de ID conta, né? E aí eu vou ter que criar os getters and setters também, né? Isso é padrão. Então vem aqui, ó, get ID, ó, Ctrl espaço ele já preenche. Set ID, Ctrl espaço ele também preenche, né? Então se eu executar aqui novamente, vamos avaliar. Executar aqui novamente. Vamos ver se ele já detectou essa nova coluna e também já inseriu para nós. Ok? Se não der nenhum erro aqui, aparentemente funcionou. Então vamos ver, dar um refresh na nossa tabela de movimentação. E olha só, a nosso ID da conta também já está disponível aqui no nosso banco de dados. Legal, né, pessoal? O JPA é poderosíssimo, tá? Então, agora chegou o momento de determinarmos que todas as nossas ações, pessoal, elas precisarão de interação com o banco de dados. A gente já sabe, né? Agora, como é que eu vou determinar alguém que consiga fazer operações em um correntista e em uma movimentação? Quando a gente está falando agora do Spring, Spring Data JPA, vamos dizer assim, junto com o Spring Boot, nós temos um mecanismo chamado de repositórios que o próprio framework disponibiliza para a gente. Então, eu vou vir aqui no nosso Bankline API, vou criar um novo pacote chamado de repository, ok? E aí eu vou criar um cara para poder salvar um correntista e o outro cara para poder salvar as movimentações, tá? E aí como o Spring hoje ele trabalha com a concepção de interfaces, né? Os nossos repositórios, nós não vamos criar uma classe, nós vamos criar uma interface, tá? Então eu vou chamar de correntista repository, ok? E esse correntista repository, ele precisa saber que ele vai extender do framework através de uma outra interface chamada JPA Repository, e eu preciso determinar que a classe que a gente vai estar trabalhando é a correntista, e a correntista tem um campo ID, que é a nossa chave primária, ok? Primeiro nós fizemos para o nosso correntista, agora vamos fazer para a nossa movimentação. Então o processo é bem simples, ó. Movimentação, repository. E agora voltamos aqui, dizemos que extends de JPA repository, dizendo que agora é a nossa movimentação. E a nossa movimentação também tem um integer que é o nosso ID, ok? Então, temos aqui o nosso repositório. E aí, agora, nós precisamos subir a nossa API. Veja só, pessoal, a gente precisa subir a nossa API para poder ter uma comunicação com uma camada externa, né? As pessoas precisam acessar a nossa aplicação. Então, usando a convenção do Spring Web MVC, vamos dizer assim, nós temos uma camada de controllers, que é a parte que diz o seguinte: a partir de agora nós vamos disponibilizar rotas para que eu possa disponibilizar os recursos e as pessoas interagir na minha aplicação. Então eu vou vir aqui, mais uma vez, crio um novo pacote chamado de controllers, ok? Ou só controller, e eu vou dizer, primeiro nós vamos atuar na nossa classe pertinente ao correntista controller. Esse cara aqui que ele vai saber tudo pertinente ao nosso web service para gerar os recursos para trabalharmos com o correntista. Incluir um correntista, remover um correntista, alterar um correntista e assim sucessivamente, tá? Agora, a gente já percebeu que temos um outro requisito. A nossa aplicação ela precisa ser web a partir de agora, ok? Com isso, com a concepção dos starters, a gente vem aqui, veja só,
eu vou adicionar um novo starter, né? Clico aqui no meu projeto, botão direito, Spring, adiciono esse starter, tá? Quando eu adiciono esse starter, eu preciso só de escrever web. E ele vai aparecer aqui, ó, Spring Web para mim, tá? Adicionando essa dependência, olha a mágica que vai acontecer agora, pessoal. Vamos iniciar o nosso POM, né, que ele precisa sofrer alguma modificação, tá? Vamos iniciar a nossa aplicação. Estamos aqui, né, Bankline API. Vamos executar. Run as Spring Boot app. Veja só, sempre acompanhem o log, é extremamente importante, tá, pessoal? Olha só o que aconteceu, né? Aqui nós já ouvimos falar que subiu um Tomcat. Nossa Senhora, só com uma dependência adicional a gente já subiu um Tomcat na pasta 8080. Então, como é que eu vou testar se a minha aplicação está funcionando, né? A minha API. Então, eu vou disponibilizar inicialmente, voltamos aqui para o Eclipse, inicialmente um recurso que verifica se eu tenho correntistas no meu banco de dados. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu venho para o meu controller, vou dizer que agora eu vou trabalhar com REST Controllers, né? Ó, veja só, REST Controller, tá? Eu vou dizer que todas as rotas Request Map que for mencionadas a correntistas, que é o padrão, né, a convenção REST, ela vai tentar fazer operações, né, relacionadas ao meu banco de dados. Então eu venho public list correntista, né, que a gente quer uma coleção de correntistas. Eu vou dimensionar um método chamado findAll. E esse findAll ele tem a capacidade, e agora a gente precisa importar essas classes. Vejam só, né? Aqui ele está pedindo para criar a classe correntista. Por quê? Correntista. Acho que em seguida vamos ver aqui. Ó, primeiro vamos importar a nossa classe Java Util Collection. Vamos ver aqui. Import list do pacote Java Util. E aí depois, ele já importou aqui, né, nossa correntista. Mas vamos confirmar se ele conseguir localizar e importar. Então, importar a classe correntista do nosso pacote já definido, certo? Então, a gente precisa dar um find all. Nesse caso, o nosso controller ele não tem inteligência de buscar no banco de dados. Ele precisa pedir alguém. Esse alguém é o nosso correntista repository. Lembram que a gente criou? Que é o cara que consegue buscar informações do banco relacionadas aos correntistas. Então, eu posso chamar de correntista, repository ou somente repository e dizer o seguinte, Spring Boot, lembra lá do Wild que você me disponibiliza através da injeção de dependência? Me traz esse repositório sem eu precisar dar um new, porque eu não quero me responsabilizar com isso. Eu só quero que você me dê um repository, e ele determinou isso através do AutoWired, porque esse repository eu vou receber uma requisição e eu quero pedir para o repository me trazer os correntistas do banco, ok? Então, essa é a forma. O nosso controller ele só tem o papel de delegar algumas responsabilidades. Nesse caso, o nosso controller ele precisa dizer: você é uma requisição do tipo GET para ser chamada através do endpoint, né, da requisição de correntistas para trazer os nossos dados do banco, ok? Se você se sentir confortável, né, não quiser trazer nenhum resultado, a gente poderia iniciar e executar a aplicação. Mas como a nossa proposta é ilustrar que uma informação foi consultada no banco de dados através do nosso primeiro web service, vamos inserir um registro de forma manual em nosso correntista, né? A gente consegue aqui, ó, com o botão direito, a gente consegue realizar alguns scripts, né? E assim sucessivamente, né? Então, eu vou aqui mencionar para vocês scripts de insert. Veja só.
automaticamente ele já montou aqui um script para a gente só dizendo quais são os campos que a gente precisa informar. Então eu vou remover essa coluna ID, porque a gente vai gerar automaticamente. Então esse parâmetro também vai sair. Qual é a conta número? Vamos dizer que a conta número para este correntista é 985, tá? Qual é o próximo? O saldo. Vamos dizer que ele já tem um saldo de 125,33, né? Lembrando que a gente usa a convenção aqui com ponto. Provavelmente ele vai pedir que a gente coloque entre aspas simples devido a esse ponto. Então, por garantia, vamos tentar dessa maneira. Qual é o CPF desta pessoa, deste correntista, né? Vamos colocar aqui um valor aleatório de 11 dígitos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok? E o nome dessa pessoa, vou colocar aqui Gleison Sampaio, tá? E aqui a gente vai executar esse comando de inserção de dados, né? Então a gente vem aqui, insert e temos um registro. Legal, né? Se eu quiser garantir que tem esse registro, venho aqui e dou um select asterisco from na tabela de correntista, certo? Um pouquinho de SQL aqui, né, galera? Correntista, certo? Só seleciono aqui para não inserir outro registro e executamos. Veja só, temos um registro no nosso banco de dados. Como é que a gente vai garantir que a nossa API agora está verdadeiramente consultando esse registro no banco e fazendo uma resposta HTTP nas convenções do REST, né? Essa é a nossa expectativa. Então, vou vir aqui, Bankline, executamos aqui, Spring Boot app. Por padrão, pessoal, toda vez que o Spring inicializa, ele carrega nessa porta 8080, a não ser que você mude lá no Application Properties. Então, vamos confirmar se a gente já vai conseguir trazer um registro, né, ou aquele registro do nosso banco de dados. Então, eu tenho aqui localhost 8080 barra correntistas. Então, vamos confirmar. Vejam só, pessoal, o nosso registro que está lá no banco de dados, a gente já criou um web service de forma bem simples para retornar os nossos dados, né? Então, vocês veem que é muito simples criar um web service com o Spring Boot integrando-se em um banco de dados. Legal, né, gente? Então, a gente percebeu aqui que é muito simples criar uma API, né, um web service aqui na linguagem Java. Mas nós não iremos só extrair as informações, né? A gente também quer criar as nossos correntistas, as movimentações e assim sucessivamente, tá? Dessa forma, nós vamos realizar algumas operações adicionais em nosso controller. Então, eu vou vir aqui e vou dizer, meu controller, assim como você pode me retornar informações, eu quero que você pegue informações do usuário e salve no banco de dados. Então, dessa forma, eu vou criar um método que não me retorna nada e vai escrever, né, vai ter a finalidade de escrever no registro, no banco de dados, aí, um novo correntista. Então, eu vou chamar de save e eu vou dizer que agora eu vou passar um correntista, ok, como parâmetro, tá? Então, como é que eu vou passar esse correntista na minha requisição HTTP? Muito simples, é só dizer que é um PUST, né? Um PUST mapping. Então agora a gente tem um outro verbo denominado de post, que ele vai receber aqui um correntista, tá? E aí também nós precisamos dizer ao Spring que esse correntista ele faz parte da requisição, né, do corpo da nossa requisição. Então a gente denomina de request body o nosso correntista, tá bom? Como o nosso correntista ele tem somente as informações de CPF e nome e a conta, a gente vai fazer a seguinte analogia, considerando que a conta vai existir no cadastro do correntista e não o correntista vai dizer o número da sua conta e o seu saldo, nós vamos simular
que nós vamos receber um carinha, né, que a gente denomina como uma camada de iteração dos nossos usuários. E a gente chama essa camada de DTO. Então, eu vou vir aqui, vou criar mais um pacote chamado de DTO. E esse DTO eu posso chamar de correntista DTO, ou eu posso dizer que vai ser um novo correntista na nossa aplicação. Então, eu vou chamar aqui, ó, novo correntista. E esse novo correntista ele vai ter algo interessante. Para que eu possa cadastrar um novo correntista, eu só vou precisar do nome e do CPF, certo? E onde vai estar o número da conta e saldo? Agora que a mágica acontece, tá, pessoal? Quando a gente precisa que o nosso repositório tenha regra de negócio, infelizmente a gente não consegue colocar aqui uma regra de negócio, né? Infelizmente a gente está usando interface, um recurso poderoso aí da linguagem. E aí essa regra de negócio precisa existir numa camada que a gente denomina de services, tá? E aí eu venho e vou dizer ponto service. E aí eu vou ter o nosso aqui, ó, a nossa classe correntista service, tá? Esse correntista service vai ser um componente do tipo serviço, né, do Spring. Veja só, lembra lá dos nossos escopos, né, estereótipos e assim sucessivamente? Essa é a proposta. Esse nosso correntista service ele vai ter um método public void save que vai receber o novo correntista. Olha, vou colocar aqui novo correntista, tá? E quando ele receber esse novo correntista, aí sim nós iremos criar um correntista, certo? E aí eu venho correntista, correntista, faltou aqui, tá erradinho, é igual a new correntista, ok? E vamos dizer que este correntista ponto set CPF é igual ao novo correntista que vai vir da nossa API e o seu CPF, né? O set ele determina e o get ele recebe a informação. Então a gente vem aqui, ó, correntista.setNome é o novo correntista.getNome, tá? Só que o nosso correntista, vejam só, até dei um espaçozinho para ilustrar, ele também precisa de uma conta. E aí, cadê essa conta, né? A gente pode fazer aqui. Criamos uma conta a cada novo correntista, ok? Veja só. E aí a gente precisa importar também essa conta, ó. E dizemos que a conta.setSaldo vai ser 0.0, né? Todo novo correntista, obviamente, a sua conta está com saldo 0. E a nossa conta.setNúmero, a gente vai pegar uma forma de obter um valor literal através da nossa data atual, certo? Então, eu venho aqui, ó, newDate, que é uma classe que traz data, e a gente tem que importar também do pacote útil, ok? newDate.getTime, que é um long, né? Então, é um instante que a gente está abrindo a conta, a gente está simulando que vai gerar o número da nossa conta. Então, eu venho aqui e digo que a conta deste correntista foi a que nós criamos, foi a que nós criamos aqui por baixo do nosso serviço, né? Então, existe muito essa necessidade do usuário passar alguns parâmetros e a gente complementar aqui no nosso back-end, tá bom? Mas lembra que tem um cara que de fato faz a persistência ou salvar o nosso registro. A gente vai precisar dele aqui também, né? E a gente está falando do correntista repository, certo? E a gente vai mencionar aqui que ele é um repositório, tá? E aí esse nosso correntista repository, vamos ver aqui, ó, repository, de fato ele vai salvar o correntista que nós criamos nesse exato momento, tá bom? Então vamos confirmar e vamos dizer agora, nosso controller
Você precisa salvar, mas o correntista repository não sabe salvar uma conta como deveria. Pede para agora um outro cara que ele entende dessa proposta e você vai usar ele, que é o nosso correntista service, que ele tem regra de negócio, para ele poder fazer a persistência, né? Salvar o nosso correntista com a conta, com o número da conta gerada e o saldo zerado, ok? Então, nesse momento, eu vou dizer que meu service.save, né? Eu estou usando o nome dos métodos equivalentes para que vocês vejam que algumas funcionalidades se propagam ao longo da aplicação, tá? E aí eu vou colocar de correntista ou novo correntista, né? Porque a gente precisa agora ter um novo correntista na aplicação. Aqui, sem querer, eu importei, mas o procedimento é aqui, ó, importando, clica no vermelhinho e importa aqui. E agora sim, ó, esse correntista é o que o nosso service busca, veja só. Ele espera um novo correntista no método save para ele criar o correntista de fato que está integrado ao banco de dados, ok? Observem, vamos fechar todas as classes aqui, que o nosso projeto está bem robusto já, né? Com duas operações, nós tivemos que organizar aqui o nosso projeto, seguindo as boas práticas da convenção do Spring Web MVC, tá? Uma dica que eu menciono para vocês é, cliquem no projeto, nesses três pontinhos, View Menu, e aqui a gente tem essa opção Package Presentation, e vocês colocam essa opção Hierarchical, né? Que a gente vai ter aqui uma perspectiva hierárquica dos nossos arquivos, ok? Então, eu vou vir aqui, a proposta é que a gente execute a aplicação e faça uma inclusão desse registro na nossa API. Mas aí vocês já podem estar se perguntando, como é que eu vou inserir um resultado se no minha requisição HTTP só realiza operações GET, ela não realiza operações POST, né? Uma dessas dificuldades é que motiva que a nossa API esteja documentada, né, pessoal? Então agora vai entrar o aspecto do Swagger para documentar toda a nossa API e a gente poder interagir, realizar testes, né? E, consequentemente, constatar a validade, né, das nossas funcionalidades, tá bom? Então, eu vou vir aqui, mais uma vez, para vocês verem que não é tão complexo. A gente colocar aqui, ó, Swagger 3 Spring Boot. Vejam como é simples a gente realizar uma configuração do Swagger no Spring Boot. Então, a gente tem várias opções, né? Eu costumo sempre pegar as primeiras, se não for aquele link que eu mencionei agora há pouco, e tentar analisar aqui o que é o impacto da minha aplicação, tá? Primeiro, ele menciona o nosso projeto, veja só, também tem um POM, ok? E aqui esse POM ele destaca essa outra dependência específica do Swagger. Então eu venho e já copio no nosso pom.xml. Vejam só. Vamos confirmar. Posso colocar no final das minhas dependências, sempre lembrando que tem que ter elemento dependence, grupo ID, artefato ID e version, ok? E finalizar aqui a nossa tag, que é uma representação XML, tá bom? Aqui ele está baixando, veja só, mais uma dependência, tá? E eu, por padrão, eu vou dar mais um refresh só por garantia. E agora eu vou executar a nossa aplicação. Vamos ver aqui. Spring Boot app. Mais uma vez. Agora essa vai ser a rotina. Fizemos uma nova funcionalidade, precisamos parar o servidor e iniciá-lo novamente, tá? Aqui, nossa aplicação está executando. Vamos ver. Opa, vamos maximizar. Inicializou aqui o Tomcat, né? E aqui, ó, opa, deu um errinho, vamos ver. Spring Servlet, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Swag config. O que que aconteceu? Vamos ver aqui.
Eu acho que, vamos executar aqui novamente. Acho que ele não tinha baixado todas as dependências. Então vamos colocar aqui Maven Update Project e vamos forçar aqui para garantir, tá? Vamos ver e inicializar mais uma vez. Senão a gente vai tentar identificar aqui a causa, né, o nosso problema. Nesse caso, estamos iniciando mais uma vez e ver se a nossa aplicação vai subir ou apresentar algum erro correspondente. Infelizmente, apresentou um erro porque esse exemplo poderia ter uma data um pouco desatualizada e constantemente o framework ele sofre atualizações, então é importante a gente também ter essa experiência. Bem, pessoal, é muito comum, às vezes, a gente fazer referências na internet, né, alguns exemplos, e a gente se deparar com alguns probleminhas, né, devido ao histórico e o tempo que determinada informação ou tutorial foi disponibilizado, né? Como eu mencionei para vocês, nós estávamos com o exemplo usando a versão 1.2.3.2 da nossa Spring Dock API para o Swagger. E aí eu consultei outras referências e simplesmente mudei aqui para uma versão mais recente, compatível com o nosso projeto Spring. E agora a gente vai para a aplicação e tentar mais uma vez aqui subir o nosso projeto. Então eu venho, seleciono a nossa classe, don't run Spring Boot app. Se a aplicação subir, a gente tem grandes perspectivas de acessar o Swagger, né, e ver a documentação da nossa aplicação a partir de agora. E aí vai ficar mais fácil todas as iterações necessárias, tá? Então vamos ver se está inicializando. Aparentemente sim, veja só, inicializamos a nossa aplicação. Como é que eu vou testar a partir de agora, né? Eu venho aqui localhost 8080 swagger-ui.html. Vamos testar? Vejam só, agora com uma simples dependência, o nosso projeto, né, a nossa API já está devidamente documentada para as operações de correntistas, né? Eu vou querer listar os correntistas que eu já tenho no meu banco de dados. Então, cliquei aqui no Get, cliquei em Try e vou executar. Vejam só, já trazemos um resultado aqui da nossa API, né? O meu cadastro. Que legal, né, pessoal? Mas agora a gente quer cadastrar um novo correntista. Então, eu venho aqui em Post, eu vou clicar em Try e ele já me sugere a estrutura de JSON que eu vou utilizar, certo? Qual é o nome? Eu vou colocar aqui, ó, Marcos Vinícius, ok? E aí, qual é o CPF? Vamos colocar 11 números aleatórios, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos executar e esperamos que o resultado dê 200 nesta nossa requisição, ok? Vamos consultar os nossos correntistas mais uma vez. Agora eu vou executar e nós temos dois registros no banco de dados. Olha só, o Marcos Vinícius com o número aleatório aqui da conta, né, de acordo com o tempo que a gente pegou e o saldo zerado. Vamos em nosso banco de dados. Vamos dar mais um select aqui na nossa tabela de correntista e vejam só, temos dois registros agora relacionados aos nossos correntistas. Então, pessoal, vocês perceberam que é muito simples a gente criar APIs integrando um banco de dados com Spring Boot, verdade? Então, agora vamos focar na nossa tabela, né, nas nossas movimentações de agora em diante, tá? Então, o procedimento vai ser muito parecido com os demais, né? Nós vamos ter o nosso controller, podemos até copiar e fazer alguns ajustes agora nos nossos arquivos. Vejam só, copiei, vou chamar de movimentação controller. Ó, movimentação controller, ok? A nossa movimentação controller
vai chamar aqui o nosso recurso de movimentações. Nós teremos aqui o nosso movimentação repository. É muito parecido, né, pessoal? Movimentação repositories. Precisamos importar. Veja só. E aqui ele vai listar a nossa movimentação. Ok? Também precisamos importar. Tá? Agora no save, ele também vai precisar salvar, certo? Uma nova movimentação. Então eu venho aqui no meu DTO, vou criar uma nova movimentação. Nova movimentação. Ok? Essa minha movimentação, eu preciso só de algumas informações que são imprescindíveis para a minha movimentação. Que informações são essas? A data e a hora, se eu quiser pedir para o meu usuário, a gente não vai pedir essa informação. Eu só preciso da descrição, do valor, do tipo e do código da conta. Então, vamos copiar aqui, ó, para a nossa nova movimentação e vamos tirar essas anotações. Os DTOs, né, eles não precisam de anotações, só as nossas entidades, ok? Então, eu tenho aqui todos os atributos para uma nova movimentação. Então, eu venho aqui, vou criar os nossos getters and setters, tá? Venho aqui, source, getters and setters. Selecionando todos e gerar, ok? Temos já o nosso controller, temos a nossa nova movimentação, precisamos agora do nosso service. Então, vamos criar aqui também o nosso movimentação service, ok? O Spring precisa identificar que ele é um serviço, ok? E ele vai ter o nosso método save, né? Que vai salvar a nova movimentação, criando uma movimentação internamente, né? Então, nova movimentação, tá? Qual é a proposta dessa nova movimentação? Toda vez que a gente for tentar salvar uma nova movimentação, a gente vai criar a movimentação, como era no exemplo do correntista. Olha só. Ok? E vamos dizer, movimentação. A tua data e hora, a gente pode definir aqui, ó, local date time ponto agora, né? Um recurso da própria linguagem Java para prover a data exata no nosso sistema. Movimentação. A tua descrição vai vir da nova movimentação, que foi a descrição que o usuário mencionou. E assim sucessivamente, né? Qual é o ID da conta? É a nova movimentação, ponto ID da conta e assim sucessivamente. Vamos ver. Vejam só. Set tipo de movimentação também vai vir da nossa nova movimentação ponto tipo, né? E o valor também virá do nosso usuário. Então, nova movimentação ponto get valor. Será se faltou alguma informação? Vamos confirmar. Eu tenho a data, eu tenho a descrição, eu tenho o ID da conta, eu tenho o tipo e o valor. Então, vamos ver se falta mais alguma informação. Aparentemente, não, né, pessoal? Tudo ok. O ponto relevante aqui é que o valor a gente quer fazer da seguinte maneira. Se o valor é de receita, ele vai ser positivo. Se ele é de despesa, ele vai ser negativo. Então, vamos fazer aqui uma seguinte situação. Double valor, veja só, é igual a, se a nova movimentação ponto tipo, veja só, vou até maximizar aqui, que é uma operaçãozinha bem legal. Veja só, a gente chama isso de operador ternário, foi igual a tipo de movimentação, veja só, opa, movimentação tipo, ponto, receita, ele vai ser igual a, aí eu coloco aqui um ponto de interrogação, tá? E aí eu coloco nova movimentação, ponto get valor.
tá? Se não, eu vou colocar aqui dois pontinhos e vou dizer nova movimentação ponto get valor vezes menos 1, para eu deixar esse valor negativo da nossa aplicação, tá? É uma expressão um pouquinho avançada. Se vocês preferirem, nós também temos uma outra forma. Vou deixar aqui como comentado e a gente vai criar uma outra variável valor, veja só, double valor é igual a nova movimentação ponto get valor, certo? Já temos o valor, mas se a nova movimentação ponto get tipo for igual a movimentação tipo ponto despesa, né? A gente vai dizer o seguinte: este valor vai ser igual a ele mesmo vezes menos 1. Vejam só? Então, eu tenho duas formas de fazer algo similar, né? A mesma proposta. E aí, vocês podem adotar uma estratégia mais conveniente, dependendo da sua experiência com a linguagem, tá bom? Nesse caso, ao invés de eu passar esse valor, eu vou fazer o valor que foi calculado de acordo com o tipo de receita. Belezinha? Então, aqui eu venho, veja só, e vou buscar mais um recurso. Auto-added, eu vou dar um private, movimentação, repository, vai ter o nosso repository. Repository, tá? E aí, com isso, a gente vai dizer que agora o nosso repository .save, veja só, a nossa movimentação. Então, a nossa proposta é que agora a gente consiga também ter operações de movimentação no nosso sistema. Então, vamos fazer um teste. Venho aqui, executo a minha aplicação mais uma vez. Vamos confirmar que o nosso controller está aqui. Opa, o nosso controller está errado. Ó. Muito cuidado, pessoal. Então, a gente tem que vir aqui, fazer alguns ajustes. Eu fiz isso justamente para vocês avaliarem que a gente implementa, mas faltam alguns ajustes lá no nosso controller, né? Então, venho aqui, importei a nossa movimentação e aqui é uma nova movimentação, tá? Então, opa, nova movimentação. E aqui eu vou chamar de movimentação, tá? Também aqui, ó. Tá bom? Então, vamos executar. Agora sim, acredito que nós vamos receber uma movimentação para inserir no banco de dados, tá? Vamos confirmar se subiu a nossa aplicação. Tá? Inicializou, veja só. E vamos dar um refresh no nosso Swagger, né? Continua as mesmas informações. A questão é que agora a gente também tem a movimentação, tá? Se eu vier, quero consultar se eu tenho movimentações de uma expectativa, né? Eu não tenho nada mesmo, mas aqui deu OK, mas eu não tenho nada. Vamos inserir agora uma movimentação. Então, eu venho e vou escrever aqui. A minha descrição, vou chamar aqui salário do mês. O valor, R$ 2.500, né? 2.500, por exemplo, tá? Qual o ID da minha conta? Poxa, eu não sei. Então, se eu não sei a minha conta, o ID da minha conta, eu venho aqui na minha requisição de correntistas, dou um try e vou atrás da conta correspondente. Eu quero que essa movimentação seja para o Gleison ou para o Vinícius. Então, vamos colocar para o Vinícius. Então, o seu ID é 2 aqui. Então, eu digo que meu ID da conta é 2 a partir de agora e o tipo é receita. Vamos fazer um teste. Deu OK, né? Conseguimos salvar. Vamos confirmar. Vamos executar. E olha só, a nossa movimentação agora foi registrada para a nossa conta 2. Que legal, né? Então, uma nossa operação de movimentação aconteceu com sucesso. Então, se eu consultar o meu saldo, né, os meus correntistas, vamos executar. Então, o nosso Marcos Vinícius ele deveria estar com saldo 2. O que aconteceu, pessoal? É muito simples. Nós não dissemos
qual a conta e como nós iríamos atualizar a conta em questão. Então, nosso método de salvar, ele precisa mais uma etapazinha bem simples, que é, agora a gente vai trabalhar também com a nossa conta, né? Então, private, correntista, repository, aí eu tenho que colocar aqui, ó, correntista, repository, certo? E eu vou dizer, movimentação, antes de você salvar, vamos buscar o correntista pelo ID, né? Então, eu vou chamar aqui, ó, correntista, pede para o correntista repository dar um find pelo ID, né? Pelo ID que a gente tem aqui deste correntista. Então, ele dá um find by ID, que é da nova movimentação.getID da conta, certo? Se ele não achar, aí a gente coloca nulo, né? Porque não achou. E aí tem essa operação aqui, or else, para complementar. Se achou com ID, localiza um correntista, se não, retorna nulo. Então, dessa forma, vamos confirmar aqui qual foi a operação, né? Se o correntista, tem um N a mais, um S a mais, se esse correntista foi localizado pelo ID, tudo bem. Se não, or else, retorna nulo. Então, a gente precisa dizer if correntista for diferente de nulo. Então, é assim que a gente define no Java, diferente de nulo. E aí eu vou dizer que o meu correntista ponto set saldo, né? Opa, desculpa. Ponto a conta dele, get conta, ponto set saldo vai ser igual a quem? A ele mesmo, correntista, ponto get conta, ponto get saldo, mais o valor que eu estou recebendo da movimentação. Veja só, né? Se o meu correntista que tem uma conta, ele já vai ter o seu saldo. Então, a gente usa o get para obter esses parâmetros, certo? E aí, o set saldo, ele diz, correntista, pega o saldo que já está na conta e soma com o valor. Se esse valor for negativo, automaticamente a gente tem uma operação de subtração, tá? E agora, a gente vai dizer que correntista repository salva este correntista para depois a gente confirmar também a movimentação. Então, às vezes, uma única operação, pessoal, pode resultar em manipular mais de uma, duas ou três tabelas, tá bom? Por isso é que existe a nossa camada de serviço, que é toda a nossa regra de negócio. Então, vamos fazer um teste aqui. Subir novamente aqui a nossa aplicação. Opa! Só clicar aqui para baixar, né? E aí exibir aqui por completo. A nossa aplicação já estava ativa, tá, pessoal? Esse errinho aqui, ó, que eu não parei a aplicação. Como é que eu paro? Clico nesse monitorzinho, venho e tenho que parar a versão anterior para começar uma outra versão. Então, eu venho aqui na setinha e posso marcar aqui, tá? Esses errinhos, né, são bem práticos para quando a gente estiver atuando, saber a causa e como atuar respectivamente. Então, vamos ver. Agora sim, a nossa aplicação subiu. Vamos dar um refresh na nossa API. E agora eu vou novamente para as movimentações. Eu vou fazer uma nova movimentação de receita. Eu vou chamar aqui de freelancer, certo? Valor de R$ 500, uma receita, mas agora é a conta 1, que é a conta do Gleison. Vamos executar e veja só, deu sucesso. Para que tenha dado sucesso de negócio, agora o nosso correntista ele tem que ter uma receita de 500, né? Ou um saldo de 500 do usuário 1. Veja só, o correntista 1 tem um saldo de R$ 625,93, porque a conta do Gleison já tinha um valor de R$ 125,33, certo? Vamos fazer agora uma despesa
para o mesmo usuário. Despesa para o mesmo usuário, só que agora eu vou colocar como pizza. Um exemplo, eu vou colocar como R$ 30,27. Vamos dizer assim, sempre lembrando que é uso de ponto, ok? Vamos executar. Funcionou novamente. Esse usuário tem 625,33 menos o valor de 30, né? Qual a perspectiva aqui do nosso resultado? Se eu executar, veja só, agora ele tem 595 e um valor fracionado devido às nossas operações matemáticas. Claro que aqui a gente poderia melhorar a regra de negócio, formatações e assim sucessivamente, tá? Vamos lançar mais uma movimentação agora para o usuário 2, né? E aqui eu vou dizer mais uma vez o salário do Vinícius. Vamos colocar aqui R$ 3.000,75, ok? E aqui a gente tem que marcar como receita para fazer a operação matemática, né? 3.075. Vamos executar, adicionamos, né? Realizamos e vamos consultar os nossos correntistas. Então veja só, agora o Marcos Vinícius também, através da sua movimentação, conseguiu refletir o resultado deste registro. Vamos consultar para finalizar todas as movimentações realizadas, né? Então eu vou dar um try, executamos, estão aqui todas as nossas operações, né, realizadas e assim sucessivamente, né? Lembrando aqui, ó, que a nossa despesa, o valor ficou negativo, né? Que essa era a nossa proposta, ok? Bem, pessoal, depois de nós já termos validado toda a nossa jornada localmente, né, da nossa API, então nós estamos conseguindo realizar movimentações, cadastro de correntistas e assim sucessivamente, né? Chegou a hora da gente pegar toda a nossa aplicação e jogar para o mundo, disponibilizar para o mundo, né, para que outras aplicações possam consumir a nossa API, né? Então nós temos algumas alternativas e dentro dela essa plataforma chamada Heroku, né? Então o Heroku é uma plataforma que a gente consegue subir uma aplicação Spring Boot API e ela tem forte integração com Postgres. Nesse caso, para quem estiver usando outro banco de dados, a gente aconselha que você instale, né, configure o Postgres para essa etapa e assim sucessivamente, tá bom? Mas antes disso, a gente não pode deixar de subir todos os nossos novos códigos para o repositório, porque a gente precisa que esses códigos estejam no repositório para que a gente possa aí sincronizar com o Heroku e ele jogar a nossa aplicação de forma pública aí para toda pessoa querer consumi-la, né? Então eu vou colocar aqui como versão final do nosso projeto, ok? Vou dar um commit. É importante que a gente tenha o push garantido, né? A gente vai até entrar no GitHub agora para verificar se esse novo commit realmente já existe lá no nosso projetinho, né? Então vou vir aqui, GitHub. Veja só. Vamos aqui em repositórios. Está aqui o nosso Bankline API. E está aqui os nossos commits, né? Um realizado recentemente com a nossa versão final. Então, aparentemente, o nosso repositório está devidamente aí atualizado, ok? Vou agora logar no Heroku para que você não tenha conta. Recomendo, né, que você faça um login. Esse login vai precisar que você faça uma autenticação no seu e-mail. E agora vamos realizar a autenticação. Ok? O painel, né, o dashboard do Heroku, ele é bem interativo. Primeira ação que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é criar uma nova aplicação. E essa nova aplicação eu vou chamar de Deal Bank, vamos supor, Bankline-API.
Um ponto relevante aqui é que pode haver conflitos de nomenclatura. Então, eu aconselho você colocar um prefixo, né? O seu nome, um apelido ou alguma informação para distinguir essa nossa ilustração, ok? Então, aqui ele permitiu que eu criasse esse nosso projeto, nessa nossa aplicação no Heroku. Então, eu vou clicar em Create. E agora eu preciso integrar o meu repositório GitHub no Heroku. Então, eu venho aqui e automaticamente, né, ele já havia sido realizado uma autenticação, senão ele vai pedir que você autentique o Heroku ao teu GitHub, ok? Isso é muito simples. Ele pede para você fazer um credenciamento rapidinho via navegador mesmo. E aqui nós temos os repositórios. Então eu vou colocar Bankline. Vamos fazer um teste. Vejam só, já apareceu aqui o nosso projeto, né, no GitHub. Então eu vou mandar conectar. Ok? Nesse momento nós temos a branch main, a gente só usou uma branch, né? E vamos realizar o deploy desse nosso projeto, né? Você já pode clicar aqui em Enable Automatic Deploy para cada tentativa de atualização do teu projeto, né? Mas se você não quiser deixar isso de forma automática, mantenha aí desativado. O importante é realizar o deploy da nossa aplicação aqui no Heroku. Ok? Agora ele está realizando o deploy, né? A gente pode marcar aqui em build log ou acompanhar aqui ele realizando todo o download do Maven, das dependências, né? Porque aqui ele cria um container exclusivo para o teu projeto. E em seguida ele vai pegar o nosso repositório, vai realizar o build, verificar se tem alguma inconsistência, criar um banco de dados Postgres, né, automaticamente para você, para depois subir a sua aplicação. Então, ele gerou esta URL aqui para a gente confirmar, tá? Ele está finalizando aqui alguns carregamentos. E agora, vamos ver aqui. A gente pode clicar em View. Vamos confirmar. Ele demora um pouquinho mesmo, né? Às vezes, para inicializar. Opa. Deixa carregando. Mas nós também podemos vir aqui em Overview. Ok? E já podemos verificar que temos um Postgres aqui já devidamente configurado. Tá bom? E a gente pode coletar também a nossa URL através aqui do nosso deploy. Ok? E aqui está o nossa aplicação, né? Ó, Deal, Bankline, API, Heroku app. Agora a gente precisa colocar o nosso barra swagger-ui.html. Vejam só. Como estamos agora de forma online com a nossa API, né? Então vamos ver se vamos conseguir obter as iterações como a gente fez de forma local. Obviamente, nesse momento nós não temos nenhum correntista, porque agora nós estamos no banco de dados do Heroku. Então, vou executar. Foi 200, mas não trouxe ninguém. Então, vamos vir aqui, cadastrar um correntista. Ok? Então, vou colocar aqui meu nome, Gleison, e um CPF aleatório, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos executar. Está aqui o nosso 200 OK. Vou maximizar um pouquinho aqui para vocês. Vejam só. Agora eu vou listar os nossos correntistas. Então, eu vou dar um execute. Está aqui já a nossa conta, né? Só que tudo acontecendo online, pessoal, de forma global. Qualquer pessoa com essa URL vai conseguir acessar a tua API, tá? Vamos realizar uma movimentação para esse usuário. Ah, qual foi o código desse usuário? Código 1. Legal, sem problemas. Então, vamos fazer um teste.
Descrição. Mais um freelancer, né? De R$ 2.000. Receita da conta 1. Então, vamos confirmar. Executamos. Deu 200. Agora, vamos minimizar aqui e ver o nosso correntista se o valor do seu saldo em conta foi atualizado. Vejam só, saldo agora R$ 2.000, né? Para finalizar, vamos realizar mais uma operação de mais uma pizza para encerrarmos com chave de ouro, né? Então, vou colocar 33,75 e agora é uma receita ou despesa? Uma despesa, ok? Vamos executar. Deu 200. Agora a gente vai consultar os nossos correntistas. Vejam só, 1966 e 25. Então, conseguimos agora realizar as nossas operações financeiras em correntistas no nosso banco de dados, usando a nossa URL global, né, pessoal? Vejam só, sempre lembrando que a gente precisa expor esse até aqui, swagger-ir.index.html, que a gente tem a nossa API. Então, essa era a nossa proposta de prover para vocês toda a jornada back-end com Spring Boot, Swagger, Hibernate e Postgres e, consequentemente, publicarmos a nossa aplicação no Heroku para ficar de forma global para qualquer pessoa acessar aí os nossos serviços. Bem, pessoal, a expectativa de nossa aplicação era que pudéssemos disponibilizá-la, né, de forma global, né, como Heroku ou outra plataforma de distribuição da nossa aplicação. Mas do dia 18 para cá, a gente recebeu uma notificação que o Heroku está tendo uma dificuldade em integrar com o GitHub, né, para nos facilitar as respectivas integrações com o nosso repositório. Então, se houver a necessidade de vocês fazerem a integração e apresentar esse errinho, é porque existe um procedimento um pouco mais estruturado, né? E a gente precisa habilitar outros recursos aí para integrar com Heroku Git ou Heroku CLI. Então, como é um conteúdo um pouco avançado para esse primeiro momento, a gente só gostaria de sinalizar que você pode rodar sua aplicação perfeitamente na sua máquina local, né? Como a gente já havia configurado, subimos a aplicação back-end, habilitamos o CORS e a nossa aplicação front-end fica disponível aí para vocês interagirem, ok? Então a gente fica à disposição para maiores informações. Um abraço!